Boa tarde. A pauta do programa de hoje no Domínio Público é sobre a Conferência Nacional de Educação, a CONAE 2024, realizada a final de janeiro em Brasília. A conferência contou com a participação de vários professores da Rede Pública Municipal de Ensino. Em nosso estúdio recebemos 3 docentes que estiveram na capital federal para a discussão de políticas públicas de educação. As professoras Ariete Brúzios e Ana Maria Félix Sartori e o professor Alexandre Lucas. Boa tarde, professores. Boa tarde. Prazer tê-los aqui conosco. Eu queria iniciar, então, para a senhora apresentar um pouco da sua formação. Hoje a senhora está na situação de aposentada, mas ativa na discussão de políticas públicas voltadas à educação municipal. Sim. Então, a senhora fale um pouco do seu trabalho e depois a gente segue nessa ordem. Então, vou começar aqui. Eu sou Ariete Brúzios, trabalhei 32 anos na rede municipal aqui de Novo Hamburgo, desde os anos iniciais, anos finais e também na educação infantil. Trabalhei na Secretaria de Educação, coordenando a equipe de educação infantil da Secretaria de Educação. E nesse momento, depois de aposentada, porque para mim o trabalho como professora, ele me toma de tal forma que não é algo assim que depois, eu quero me aposentar, eu quero me afastar disso. Para mim não foi assim. A minha família é de professores e eu tenho muito carinho por essa profissão e de alguma maneira continuo inventando algumas coisas, né? Então eu participo de um grupo de pesquisa na URGS, o GEP, que é um grupo de pesquisas, de estudos e pesquisas sobre educação infantil, políticas públicas da educação infantil, e também sou do Fórum Gaúcho de Educação Infantil e do Fórum Permanente de Educação Infantil aqui de Novo Hamburgo. Então, eu fui para a CONAE, não pelas vagas aqui do Rio Grande do Sul, mas porque o nosso movimento em nível nacional, ele faz parte do Fórum Nacional de Educação. E essas instituições, então, elas tinham vagas garantidas. Então, eu fui escolhida, né, como uma das 21 pessoas no Brasil que, então, representaram o nosso movimento, o MIEB, na CONAE. Então, começo aí falando isso. Perfeito. A gente vai ter bastante tempo para discutir. Professora Ana, por favor. Boa tarde, meu nome é Ana. Eu sou professora de Ciências na Rede Municipal de Novo Hamburgo. Atuo em 2 escolas. E também trabalho na educação de jovens e adultos, né? Você trabalha no EJA? Tivemos um programa recentemente falando sobre o EJA, do Champagnat. Isso. É parceiro nosso, nossos alunos da rede se direcionam para lá, né, no ensino médio, para concluir os seus estudos da educação básica. E também sou da diretoria do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul. E fui para a CONAE representando os estudantes de pós-graduação, porque eu estou concluindo agora o meu doutorado em neurociências da URGS, né? Mas também sou conselheira municipal aqui no município de Novo Hamburgo e tenho atuado especialmente na defesa da educação de jovens e adultos. Triplo A temos aqui, né? Porque com o professor Alexandre temos a Ariete, Ana e Alexandre. Professor Alexandre, fique à vontade, fazendo a sua apresentação. Bom, eu sou o Alexandre Lucas, né? Sou um servidor aqui do município, sou concursado na educação, professor na educação infantil. Hoje eu ocupo a coordenação pedagógica da Escola Samuel Ditti, a EMEB Samuel Ditti. E é uma alegria poder estar reunido aqui, da gente estar conversando de novo desse processo da Conferência Nacional de Educação, que foi um processo tão rico, plural, né? Um processo tão importante assim, né? E que isso que a professora Ariete estava falando, né? Eu acho que o magistério é uma escolha de vida, né? A gente acaba trilhando esse caminho e a militância, ela faz parte desse processo, assim, né? Tanto é que sou parceiro da Ariete no Fórum de Educação Infantil do município, a gente também ocupa o Fórum Municipal de Educação também, que foi um importante atuante na CONAE aqui na nossa região, aqui, né? Que fez a organização. Também milito na campanha nacional pelo direito à educação, movimento que também estava bem presente na conferência, né? Então, como eu disse, a militância ela faz parte assim, né, do nosso dia a dia, né, pensando em qualificar cada vez mais, né, a nossa atuação na escola, pensando nas crianças e na nossa comunidade, né? Perfeito.
E vocês foram em quantos? Porque foram daqui de Novo Hamburgo. Quantos professores participaram da conferência? Foram 6 professores no total. 6 professores? 11, a delegação inteira era de 11, que foram para a etapa 11 estadual. comigo. Eu acho que era 12, né, comigo, né? Que foram para a etapa estadual daí. E não, na foram etapa- Brasília, em foram Brasília 11. foram... Foram 6. 6. Aham. 6. E essa conferência ela foi organizada de forma extraordinária. O que motivou, então, o Ministério da Educação, o governo federal, a propor esta conferência? Por que ela aconteceu? E de forma extraordinária? Ela aconteceu de forma extraordinária para democratizar o processo, né, de escuta dos diferentes atores que compõem o cenário educacional, né? Então, pensando na perspectiva de incluir diferentes sujeitos envolvidos com o processo da educação, seja gestores, seja professores, sejam as próprias famílias, foi pensado num momento em que a gente pudesse articular, a partir dos territórios municipais, diálogos que pautassem uma educação pública de qualidade, uma educação inclusiva, com responsabilidade social, e que essas demandas que partem dos municípios pudessem passar a nível estadual até chegar nessa conferência que foi a Conferência Nacional de Educação que aconteceu em Brasília no final do mês passado. Sim, foi bem recente, né? Foi 2 semanas, 3 semanas atrás. Que bom, né, que a gente está conseguindo trazer essa discussão também para o domínio público, num intervalo de tempo bem pequeno e então, ou seja, é tudo bem fresco, né? E no início do ano, que também importa. E eu posso complementar? Mas, com certeza. Então, temos também, nesse ano de 2024, a finalização do primeiro, dos planos municipais, estaduais e nacional de educação. Então, também houve a necessidade de fazer essa conferência para a gente, então, ter um texto base que possa orientar a construção desses planos, porque a gente vinha observando, né, e é muito sério isso, em muitos países, infelizmente, acontece uma descontinuidade das práticas governamentais, porque a pessoa chega no governo e diz, eu vou fazer assim, agora eu me interesso mais por aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E políticas de governo e não de Estado. Exatamente. Ou seja, não tem a permanência independente do governante da vez. Né? Exatamente. Então, para garantir a continuidade, né, então, os planos nacionais, estaduais e municipais de educação, plano nacional, perdão, eles têm uma duração de 10 anos. Então, ele passa 2 governos e mais um terceiro por esse plano, e aí, então, se refaz, né, de novo. Então, o nosso plano em vigência, ele foi feito em 2014, o Plano Municipal de Novo Hamburgo, Municipal de Educação de Novo Hamburgo, e vai até 2024, até este ano. Sim. Então, esse ano, todos os municípios brasileiros devem se voltar para os seus planos, ver, avaliar, né? Avaliar, exatamente, avaliar, monitorar, ver o que foi possível fazer, o que não foi possível, por que não foi possível, e reiterar ou mudar, eventualmente, alguma rota, né? Então, esse texto, ele ajuda. No caso, né? essa discussão deste ano vai valer até 2034? Exato. É isso? Exatamente. É um plano, então, nós vamos fazer um plano municipal aqui para Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Sapiranga, todos farão, então, que terá essa duração de 10 anos. Então, nós temos um prazo para fazer esse plano, depois ele deve ser aprovado na Câmara de Vereadores, né? Sim. Então, é muito Provavelmente importante. estarão aqui também, Estaremos né? aqui defendendo, falando, argumentando, né? Sim. Discutindo, porque é importante que ele seja um plano que, diferente do que muitas pessoas estão falando, é importante que seja, assim, plural, que contemple várias opiniões, né? E que a gente consiga, então, fazer acordos, consiga fazer, ver o que são pontos realmente importantes para aparecer nesse plano, né? E não que a gente haja algum grupo que se sinta subjugado, porque isso não é o propósito. O propósito é que seja uma construção democrática, né? E que todos possam ser ouvidos, mas sempre dentro do princípio
De discussão democrática. De discussão né? democrática, né? Com comunicações, né? Comunicação autêntica, verdadeira, baseada em sem fatos, né? Sem construções, né? Sem estapafúrdias, né? Construções estapafúrdias que não têm nenhuma base nem científica e nem de verdade, né? E que muitas vezes são propagadas por sistemas eletrônicos, robôs, ou seja... Eu acredito que uma das questões também dela ter essa urgência é ter um marco também dessa retomada de participação social, né? Sim. Que apesar dessa carinha jovem, assim, mas a barba já acusa um pouco. Sim. Tava lá eu fui a Brasília também quando da construção do plano em 2013, 2014. Sim. E a gente teve uma ampla participação de um plano nacional que a gente agora, né, vai terminando ele em 2024, que é um plano que foi feito a muitas mãos, muitos pensamentos, muitas ideias. Ele foi um plano muito plural, com muita participação lá na época também, muita disputa também, né, porque influencia... Vários atores, exatamente. Mas o que a gente pôde verificar também agora é essa expansão da participação. Eu acho que teve um período, talvez, né, que nós continuamos os movimentos, mas deu para perceber em Brasília, acho que foi uma alegria quando a nossa chegada, os movimentos se colocando, as pessoas se encontrando, as pessoas conversando. Podendo dialogar, né? Querendo dialogar, tendo acúmulo e... Querendo e podendo, né? E sabendo da importância desse diálogo, da construção desse plano nacional, né, desse texto que vai ajudar agora nos próximos processos de construção de um plano que vai vigorar há 10 anos pelo país e diretamente influencia aquele trabalho nosso dentro da sala de aula. E retomando a questão da sala, assim, quando a gente está em sala, a gente sempre diz, né, vamos ouvir os alunos, vamos junto com as crianças construir os projetos. E é uma maneira que o país está mostrando também, assim, né, de estar junto com os educadores, e a gente tinha lá os setores da sociedade civil, tinha as famílias estavam representadas, a nossa delegação, a Fabiana estava junto, a Fabiana Castilho estava junto com a gente representando as mães. Ah, que bacana. Né? Então, foi uma ampla participação mesmo e de muito debate, muito trabalho, mas eu acho que eu queria, assim, que foi um marco, né? Foi um marco de retomada de participação social na política pública, que é um viés bem importante. Né? É óbvio que são muitas discussões, são realizadas em encontros municipais, estaduais, até chegar à conferência. Mas em pontos que podem ser discutidos, assim, quais são as principais diretrizes que foram apontadas, assim? Dá para dar uma pincelada? É óbvio que não dá para entrar com temas que são tão amplamente discutidos, por isso que vocês ficam vários dias lá discutindo e trazendo essas... Né? E um traz uma coisa, outro traz outra, uma contribuição. Então, o que se pode falar, então, dessas diretrizes? Esse aqui é o documento base, né, da CONAI, acho que dá para mostrar ali. Perfeito. E foi a partir desse documento aqui... mostrando, foi a partir desse documento aqui que a gente trabalhou, né? A gente tinha 7 eixos e a partir desses eixos a partir desses eixos a gente ia qualificando a articulação de um sistema nacional de educação, né? A participação de todos os atores da sociedade na construção desse processo democrático, que é quando a gente fala em processo democrático, a gente pensa em grupos de indígenas, em quilombolas, em pessoas LGBTQIAPN+, a gente fala das crianças, a gente fala das famílias, de lideranças, de lideranças religiosas, de pessoas com deficiências. Então a gente pensa num plano plural e como que esse plano, dentro do contexto da educação, pode realmente contemplar e qualificar uma educação de qualidade social para todas as pessoas, né? A gente traz também, né, a partir desse documento, a questão do financiamento da educação, né, que é algo extraordinário. Para a gente pensar a educação, a gente precisa, em primeiro lugar, pensar no financiamento, porque tudo precisa de recurso público para se constituir. Então, a gente traz aqui elementos que abordam também a valorização do professor, né, do profissional que atua na educação, pensando no atendimento pleno, com qualidade para essas crianças em todo o território brasileiro.
A gente tem também a questão da responsabilidade socioambiental, né, trazendo elementos relacionados com o meio ambiente, com a perspectiva da biodiversidade, da sustentabilidade, que hoje a gente chegou num ponto em que não dá mais para falar, né, pensar na nossa responsabilidade enquanto ser humano no planeta sem pensar nas questões ambientais. Óbvio, Então estão evidentes, né? Agora não adianta mais discutir dizendo que é dado. A evidência está batendo a porta. Literalmente batendo a porta, quando dá um vendaval, enchente, chuvarada. E esse ano foi um ano bem impactante relacionado aos ciclones, né? Agora, esse ano que passou, né? 2023. E então, esse documento que foi construído a muitas mãos, desde as conferências municipais, passando pelas conferências estaduais até chegar em Brasília, é um plano muito amplo, né? Que contempla diversas especificidades do contexto educacional, né? Então, acho que os colegas conseguem complementar também. Perfeito. Eu acho que eu retomaria, tem muitas coisas para falar, mas eu acho que eu retomaria a questão do financiamento, porque uma das críticas a essa conferência foi que o Brasil gasta muito e gasta mal os recursos da educação. Mas a Fineduca, que é uma Fineduca que é uma fundação que estuda as questões de financiamento no Brasil, trouxe já um retorno, né, um estudo ao editorial de um famoso jornal de São Paulo, dizendo que as pessoas têm que ler e as pessoas têm que estudar um pouquinho mais quando falam isso, porque não é verdade, né? Então é comparado, por exemplo, 100 bilhões, o Brasil gasta, vamos supor, 100 bilhões na educação e a Dinamarca gasta 100 bilhões na educação. E a Dinamarca tem uma educação melhor do que a brasileira. Mas quantos estudantes... com a população que tem a Dinamarca comparada com a população brasileira... Quantos estudantes tem, né? É absurda, né? Então, a per capita, né, da Dinamarca, de todos esses países que têm uma educação muito boa, muito desenvolvida, ela é por volta de $10 mil por estudante. E a nossa é de 3.800. Então, há muito recurso ainda faltando para a nossa educação, ao contrário do que estão dizendo, né? No mesmo nível de Dinamarca, precisaria, então, mais 60%. Mas não só a Dinamarca, né? Países assim, sei lá, França, ou países... Então, não é verdade isso. Então, são espalhadas notícias, informações que não são verdadeiras, né? Então, fica ruim porque a população fica desinformada, fica pensando, não, mas como que é o mesmo valor que a Dinamarca? Sim, gente, só que a Dinamarca tem É que não existe a contextualização, né? Da população brasileira, né? Fica uma discussão rasa, né? Obviamente, e infelizmente isso tem sido a praxis. Quando a gente pensa num projeto, falando até em casa, assim, né? A gente vai pensar num projeto, a gente, obviamente, pensa no financiamento do projeto, né? Como que a gente vai constituir, botar em prática esse projeto que a gente está pensando, né? E a construção do Plano Nacional, ele também tem essa previsão, assim, né? Também a gente se reúne e pensa nisso, como que a gente vai conseguir colocar em prática toda essa ideia consistente de uma educação de qualidade, assim, e pensar nessa praticidade, né, da efetivação dessa política pública. E aí eu destaco que já quando a gente faz a aprovação do novo Fundeb, na emenda 108 da Constituição, a gente consegue colocar um estudo, né, que ele foi desenvolvido por vários setores e pela campanha nacional da qual participo também, a gente participou dessa construção, que é o custo aluno qualidade, e o CAQ, né, e o custo aluno qualidade inicial, que é pensar na perspectiva de um país grande, como a gente estava falando, né, quais são os valores que a gente precisa de investimento por aluno, por criança, né, para cada ente federativo dentro da sua especificidade, né? Eu puxo a brasa, como a gente disse para o assado aqui, né? A educação infantil, quanto que a gente tem que fazer de aporte, né, de qualidade para um estudante, para uma criança que está entrando agora numa faixa etária 4, uma faixa etária 5, aqui no município, o quanto que isso custa e o quanto que a gente tem que ter de aporte
financeira. Então, a previsão é uma questão que a gente sempre tem em mente quando a gente está construindo uma política pública. E o custo aluno-qualidade, ele vai referendado também no texto da CONAI agora, né? Ele vai para dentro da construção do Plano Nacional, ele também está referendado. E, obviamente, quando a gente fala em questão de financiamento, a gente também sempre fala de um campo de disputa, né? Por isso que as discussões são fervorosas. Esse campo de disputa que o senhor fala, professor Alexandre, tem uma questão que me passou aqui, a questão da eficiência do gasto público. Ok, isso é importante a gente pensar de que forma esse dinheiro vai ser gasto, né, por exemplo, na área de educação infantil. Mas tem também a questão de formação de cérebros. Em que momento, obviamente, a gente precisa ter esse primeiro investimento? Porque muitas vezes, eu sou um estudante de estudo público que, quando chegou a enfrentar alguns concursos mesmos e também, não só concurso, mas dentro da própria faculdade, principalmente com o idioma, com a língua, né, eu enfrentei bastante dificuldade. Ou seja, eu tive que reaprender muitas coisas, principalmente no concurso público. Então eu vejo que a educação básica ela é fundamental e inicial nesse processo de formação de cérebro. Por isso que eu falo, não adianta a gente chegar numa faculdade, numa universidade, se tu não tem a tua base bem formada. Então por isso que eu também trago essa discussão, justamente porque quando se fala em disputa de recursos, como é que fica nessa colocação de, vem cá, a gente precisa investir primeiro no cérebro do pequenininho, para ele chegar lá na frente e dar conta? E é um campo complexo o financiamento, né? Porque como traz o texto do CAC, por exemplo, né? Quais são os setores de qualidade que tu vai investir, né? Então a gente tem a formação, né, dos profissionais, valorização, carreira também, né? São assuntos que demandariam um programa, daqui a pouco a gente poderia falar sobre isso, né? A gente tem um ano inteiro para trazer essas discussões aí. Infraestrutura, né? E falo de banheiros, quadra poliesportiva, vários biblioteca, tudo impacta, né? Tudo impacta na questão do estudante quer ir para uma escola e se sentir bem, não ir num lugar que vai no banheiro e não goste. E a gente ficou fazendo esse período inteiro, né? Os fóruns ficaram, os sistemas eles ficaram fazendo monitoramento do antigo plano. Né? De 2014. De 2014. Como que estava a implementação desse plano nos municípios, como é que ele foi adequado nos municípios, no estado, no país, como é que está essa adequação. E a gente chega muito, né, dialogando com as esferas, né, não, é ótima essa proposta, mas como que vamos financiar isso, né? E a gente fez uma reflexão muito profunda, porque a gente teve um número aproximado de 85% de metas e demandas que a gente não conseguiu atender. Qual o número? Plenamente, 85% que não foi do plano que a gente não conseguiu na totalidade atender. Então a gente levou isso para esse debate dessa conferência também, né, para poder construir uma proposta e com mais viabilidade, assim, né, que a gente pudesse ter de onde que a gente vai tirar para poder construir um plano nacional mais sólido e que possa efetivamente chegar na escola, né? E durante essas discussões surgiu alguma demanda emergente? Assim, algo que, claro, cada ente trouxe a sua contribuição, mas surgiu alguma demanda, assim, alguma coisa que diga, puxa, isso a gente tem que... Vamos lá para os bebês, tá? Vamos Mas lá. só para trazer... Para quem? Para os bebês? Para os bebês, eu vou chegar nos bebês agora. Trazer os bebês para a nossa discussão, é muito importante. Mas só para dizer que, então, a FINEDUCA é a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. Perfeito. Tá? É uma associação que congrega vários estudiosos em financiamento educacional no Brasil e eles, então, têm feito estudos também na área na educação infantil, no ensino fundamental, afirmando um pouco isso que o Alexandre, então, trouxe, né, que é essa questão de qual seria o valor necessário para que cada estudante, independente dele morar no Oiapoque ou no Chuí, em qualquer lugar, né, que ele tivesse condições adequadas para estudar, para estar, né, também de uma forma assim saudável, feliz, né? Como a gente está falando das escolas da Finlândia, né? Que não, então é menos prova,
menos cobrança e mais convivência e desejo de aprender, né? Sim. Que é uma coisa. Bom, o que eu comentei sobre os bebês, então? O nosso movimento apresentou, né, na conferência 6 moções que para reforçar questões ligadas à educação infantil. E uma das moções, a primeira das moções, foi sobre dar visibilidade para os bebês dentro do texto da CONAI e dentro dos planos municipais que serão construídos a partir deste ano. Por quê? Porque tem muitos municípios, e aí eu faço só um parênteses dizendo que eu faço parte de um grupo de pesquisa coordenado pela professora Maria Luísa Rodrigues Flores, aqui da URGS, que monitora a oferta da educação infantil. A gente fazia esse monitoramento em 7 municípios, Novo Hamburgo estava dentro dos nossos municípios monitorados e agora a gente está ampliando para 15. E a gente está percebendo que muitos municípios nem estão oferecendo vaga da rede municipal, tá? Tem na educação, tem oferta privada, mas oferta pública, tem muitos municípios que não estão oferecendo mais vagas de 0 a 2 anos. Eles já começam a partir de 2 anos. Então, quando a gente vai olhar lá, o município é obrigado a oferecer até 50%, pega a população de 100 pessoas, 100 bebês, 50% seriam 50 bebês, e ele então oferece vaga para 50 bebês. Muito bem, só que a gente, ao olhar a idade desses bebês, a gente vê que todos eles têm entre 2 e 3 anos. E os de 0 e de 1 não tem vaga nenhuma. Sim. Entende? Então, os municípios estão burlando uma forma assim, por quê? Porque a gente sabe que o bebê, quanto menor ele é, mais exigência tem no atendimento. Né? Então, o número de professoras para bebês, obviamente, que ele é bem menor, e tem que ser bem menor, porque a gente já fica bem louco com uma criança, ou 2, imagina com 5, e imagina com 8, né? Um professor. Né? Não, então, a gente, né, tem observado, inclusive, muitos problemas aí na educação com os bebês, por causa dessas turmas maiores, com poucas pessoas, professores que não são professores, às vezes são pessoas que são da comunidade, mas enfim, não têm formação, não sabem o que fazer, como, né, às vezes deixam os bebês até amarradinhos em cadeiras por várias horas, né? A gente tem denúncias disso. Então, é muito complicado. Então, uma das moções foi essa, dar visibilidade para os bebês. Segunda, não o apostilamento na educação infantil. Então, a gente entende a docência como uma docência livre, onde o professor pode olhar para as crianças e dizer, hoje a gente vai para a pintura, ou vamos lá para fora plantar, ou vamos... E hoje a gente tem que seguir a página 8, porque ontem foi a 7. Sim, e amanhã sem essa tem que mecanização, sem essa mecanização, né? Automaticidade da educação. Né? Que também acaba interferindo numa ideia de profissionalização também. Porque se eu tenho uma pessoa que vai seguir a página 8, depois a página 9, ou depois a página 10, ela não precisa nem estar estudando muito. Sim. E muito menos receber um bom salário, porque é uma coisa muito mecânica, né? Sim. Então, a gente trouxe essa questão, a gente trouxe também a questão da precariedade da precarização, né, da contratação de profissionais. Então, nós vemos muitas escolas privadas que tem pessoas trabalhando que não têm formação, né, e que também recebem um salário baixíssimo pelo seu trabalho que desenvolvem na escola. E, bom, vou lembrando depois de outras, mas a gente, então, fez esse movimento porque é muito sério, né? Nós temos, sim, mortes de bebês em escolas, né? Não é lá no norte, é aqui no Rio Grande do Sul, né? Bebês que caem de trocador, bebês que... Enfim, tem paradas cardiorrespiratórias e as pessoas que estão ali não sabem... não saberiam em casa também. Não saberiam em casa. Então, eu não estou defendendo a educação domiciliar de forma alguma. Somos contrários à educação domiciliar. Entendemos que a escola é um espaço saudável, bacana, para as famílias e para as crianças, mas ele tem que ser muito bem pensado, muito bem articulado, com pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, a coisa é séria. Sim, sem dúvida. Bom, tem os desafios. A gente sempre fala a questão assim, vocês
trouxeram discussões, eu sempre estou procurando seguir, não 7 eixos, porque eu não tenho eles, né, na minha cabeça, mas seguindo nessa linha, assim, vocês também vão encontrar muitos desafios. E usando, então, a questão do número de 85% que não foi atingido na plenitude, como é que vocês pensam, né, nesse novo plano? Quais são os desafios para implementá-lo e para melhorar esse número de que possa ser atingido de forma plena um percentual maior? A defesa e o entendimento que a gente tem é que a gente precisa qualificar o processo de escuta dos diferentes atores que compõem a educação, da comunidade escolar, das famílias, dos gestores, professores, equipe diretiva, no sentido de fortalecer, né, esse plano municipal de educação que a gente vai constituir a partir do território de Novo Hamburgo e também fazer a defesa de que essas metas sejam cumpridas. Porque a gente viveu no plano de 2014 para agora 2024 uma ruptura no processo de implementação das metas que a gente tinha construído há uma década passada, né? Sim. Então, essa ruptura, ela se deu a partir da transição de governos, sim, mas que não deveria acontecer, porque não é um plano que está posto para o governo A ou para o governo B, mas é uma política de Estado. A gente precisa defender enquanto um patrimônio que pertence à sociedade brasileira. Então, quando a gente traz os elementos que compõem o financiamento da educação, a perspectiva da valorização profissional, a perspectiva da inclusão de todas as pessoas dentro desse cenário da educação, é no sentido de fortalecer e de qualificar a educação pública do país, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no acesso das pessoas para a escola, a gente teve uma ruptura também motivada, não só por questões de governo, mas também pelo período da pandemia, né? Sim, a gente viveu uma emergência sanitária que tirou as pessoas da escola. Sim. E daí, nessa retomada, por onde a gente começa? Por todas as diversidades que envolvem a educação básica, né? Então, a gente prioriza a educação infantil, a gente prioriza o ensino fundamental, na verdade, a gente prioriza a educação básica como um todo, sim, desde a criança até as famílias, né? A gente tem em Novo Hamburgo uma expressiva parte da população que não é alfabetizada, algo em torno de 20 e poucos mil habitantes, né? A estimativa do Núcleo de Pesquisa em EJA da URGS é que exista cerca de 9% da população de Novo Hamburgo que não teve a oportunidade de alfabetização e que já está acima dos 15 anos. Então, essas pessoas também precisam voltar para o contexto educacional, voltar para os processos de aprendizagem para que a gente tenha um incremento na educação dessa cidade, né? Quando a gente pensa numa cidade educadora, a gente não foca somente nas crianças que precisam ter acesso em permanência à educação, mas a gente foca também nas famílias, como que essas famílias com nível de escolaridade maior pode qualificar a inserção dessa criança no contexto educacional. Sim. Então, é importante pensar que as famílias que não tiveram o direito à educação nas condições apropriadas, na idade apropriada, ela tenha esse espaço de inserção para poder voltar ao cenário educacional agora. E isso fortalece não só as escolas, mas fortalece a cidade como um todo, qualifica as pessoas, melhora as condições de trabalho, melhora as relações, né, entre as famílias, entre a família e a escola. Então, pensar nas especificidades desse sujeito que compõe a educação básica, sobretudo a educação básica pública, é pensar desde o bebê, né, que a Ariete menciona, sim, até o jovem, o adulto, aquele que não teve idoso. Acesso à educação. Isso. Bom, eu acho que só complementa. O espaço é aberto, não ficam só eu fazendo a pergunta, vocês podem conversar, a gente aqui é um bate-papo, tá? Sem sim, aquela coisa rígida do programa, sim, que às vezes é direcionado para eventualmente eu faço uma pergunta para um ou para outro, mas a discussão é aberta. Só complementando, né, o que tu falaste tão bem, assim, mas essa semana apareceu também no jornal
a contraposição da educação básica com o ensino superior, né? Dizendo, tá certo, então, vocês têm razão, o Brasil precisa de mais recursos para a educação básica, mas a educação superior, o ensino superior está muito bem, e aí, de novo, gasta demais, aquela coisa toda. Sim. Então, de novo, apareceram várias ideias, várias narrativas, e uma delas falava assim, foi um ex-presidente da Argélia, se eu não me engano, que numa entrevista na ONU teria dito assim, olha, a gente fez o que a ONU sugeriu, que a gente investisse muito na educação básica, mas não foi sugerido para a gente o investimento no ensino superior, e a gente não investiu. E nós ficamos para trás, entende? Porque é preciso também aquilo que tu trouxeste lá no início, assim, das cabeças pensantes, porque a educação básica não é a cabeça pensante. A educação básica é essa vida bonita, comunitária, alegre, respeitosa, cidadã, né? Mas o pesquisador, o analista, o escritor, ele é lá do ensino superior. Sim. E a gente precisa, então, sim, né, dessa ampliação desse acesso também no ensino superior e o ensino superior com qualidade. E não assim uma pessoa dizendo que faz doutorado, gente. A pessoa não leu um livro e se inscreve numa universidade que não sabe nem existe. Ela é uma universidade virtual que a gente não sabe nem em que planeta que existe. Então, isso tudo é muito sério. A gente tem que, aí o plano fala disso, né, de monitorar a qualidade também do ensino superior, né, para que a gente tenha coisas de verdade, né? Ou seja, se eu estou fazendo uma análise, a gente já até escreveu um livro sobre monitoramento aqui da oferta, como eu falei há pouco, da educação infantil em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, Canoas. Bom, se a pessoa concorda ou não concorda, ela pode ver os dados de onde a gente pegou, ela pode ver a nossa análise, né? Pode fazer uma discussão. Agora, essas coisas assim, que é uma busca pelo título, mas a titulação que não tem uma trajetória, ela é baseada num diálogo de falsidade, sem estrutura. Isso não interessa para o país, Sim. Não interessa nem para as pessoas, eu acho. Sim. Né? Então, só queria complementar. Na verdade, quando se busca algo que não se pode compartilhar, porque alguém que tem uma formação de doutorado e não sabe o porquê que está ali, só está atrás de um título, ele vai ter limitações, ele não vai poder repassar esse conhecimento, ele não vai ser contratado para uma universidade, como é exigido, né, do nível superior. Então, ele vai ficar pelo caminho. Mas chegou até ali por quê? Por uma questão econômica, propriamente, né? Foi uma instituição que oferece, que tem um interesse em receber a pecúnia, o dinheiro, e troca o dinheiro por um papel. Mas, no final, não traz nada de relevante nem para a sociedade, muito menos para o mercado, né, educacional e de trabalho. Então, eu vejo isso. Agora, professora Ana, a senhora trouxe a questão, obviamente, do período da Covid e a questão da ruptura, ela não veio só em função da Covid. Houve também um entendimento, por exemplo, surgiu o novo ensino médio, discussões a respeito disso, e a gente tem, então, esse período de 10 anos, 2014 e 2024, e nós vemos, então, dois momentos importantes e como se faz a retomada dessas discussões, ou pensando no plano de 2014, quando acontecem esses eventos, em 2019, quando acontecem esses eventos da educação, do novo ensino médio, como é que ficam essas diretrizes? A gente parte do princípio que essa retomada precisa ser começada como foi construída a CONAI, né? Ouvindo as pessoas e entendendo os anseios que elas trazem em torno da educação. A gente teve uma representação muito importante dos próprios estudantes, né, da educação básica que participaram do encontro, e eles estavam lá muito sistematizados no sentido de pedir a revogação do ensino médio, né? Isso foi revogação do novo ensino médio. Isso
é algo que também está sistematizado a partir do texto que foi produzido na conferência, mas ela traz, sobretudo, a fragilidade dos itinerários formativos do ensino médio, né? Quando a gente pensa que o nosso córtex pré-frontal, né, que é a região frontal do cérebro responsável pela tomada de decisão, se constitui a partir dos 21 anos de idade, como que a gente vai pegar um adolescente de 15 anos e dizer agora tu define o teu itinerário formativo do ensino médio, porque ele vai pautar a tua trajetória de vida acadêmica, a tua trajetória de vida profissional, a tua trajetória de vida propriamente dito, né? Sim. Então, os adolescentes, eles não estão prontos para uma construção como essa aos 15 anos de idade. Eles precisam ter um arcabouço de estímulos que envolvem diferentes componentes curriculares, desde a matemática, da artes, da literatura, ciências, para poder escolher corretamente, escolher com mais propriedade aquele caminho que ele vai percorrer numa jornada universitária, numa jornada profissional, né? Então, quando a gente cria os itinerários formativos no ensino médio, a gente fragiliza o processo de formação dessa porta de saída que é a conclusão da educação básica, né? Então, quando a gente escuta os jovens trazendo ali na articulação da CONAI, junto com os grupos deles de movimento estudantil, que eles não querem esse novo ensino médio, é porque a gente precisa ter um entendimento de que eles estão se colocando para o diálogo e que eles querem construir juntos aquilo que faz parte da jornada de vida dele. Então, pensar no diálogo com os professores, com os gestores, com os próprios adolescentes, para constituir essa formação dele da forma mais ampla, da forma mais abrangente possível, é um ponto de partida muito importante para a gente redemocratizar e retomar o processo educacional que foi iniciado com a construção do PNE de 2014, mas que teve uma série de fragilidades ao longo do caminho. Sim. Professor Alexandre, a gente falando de gestão, né, por exemplo, no caso a professora Ana falou dessa discussão, então, a respeito da formação ou, né, inicial lá dos 15 anos. A gente falou em famílias que 9%, 9% de pessoas, né, de cidadãos, que não têm... Acima de 15 anos que não são alfabetizados. Que não são alfabetizados. Então, a gente... como é que, por exemplo, famílias já que têm filhos... que estão nessa idade de 15 anos, que têm que tomar uma decisão, e muitos componentes dessa família não têm uma educação formal. Ou seja, aí ele decide, existe um gasto aí também de formação para um jovem que está com 15 anos, tem que tomar uma decisão, 15, 16 anos, seja lá o que for, e aí chega lá na frente, ou seja, esse rapaz vai ter que tomar um outro rumo, vai ter que fazer outras escolhas, rapaz ou menina, e acaba tendo então uma energia despendida para essa formação que não vai ser aproveitada lá na frente, ou seja, mais um desvio de recursos ou, vamos dizer, de mau gasto. Como é que fica também essa questão aí? Que essa é uma discussão importante, né? Eu vejo dessa forma. Eu concordo, sim, né, com a questão que eu acho que a gente tem que cada vez mais ampliar o debate. Sim. Né, e um debate que seja realmente, né, apoiado em dados, em pesquisas, e que a gente possa ouvir diversos setores, e aí eu trago novamente que a conferência, né, ela foi importantíssima nesse sentido, assim, né, porque eu gosto de tratar sempre a questão do financiamento na educação, não como um gasto, mas como um investimento, né? E que investimento que a gente precisa. E se me permitem, assim, professor, eu gosto de contar história, né? Conte, professor. Vou contar duas historinhas aqui. E abrindo um parênteses dentro do parênteses, na última feira do livro aqui em Porto Alegre, os escritoras trazendo alguns estudos importantes, disseram que a gente na educação básica, lá dentro da sala, lendo para as crianças, garantimos o maior público leitor do país. Formação de leitores de livros. Não, e quem mais lê livros são os professores na sala de aula para as crianças. Então a gente fica feliz com esse dado, sim, mas também fica um pouco assustado. Sim, porque entendi, né, nós temos outros setores, como a professora Ariete trouxe, né, o setor da pesquisa, da universidade, que está lendo pouco, né, a gente também fica um pouco preocupado.
mas aí fecha os parênteses, Sim, né? sim. Só para a questão de contar a história mesmo. Uma lá da construção do Plano Nacional lá em 2013, 2014, falando das metas, que a gente teve uma porção de metas ali que a gente não conseguiu alcançar, mas nós tivemos avanços significativos. Sim. Por exemplo, lá na época a discussão de garantir a vaga para as crianças de 4 e 5 anos na rede pública, que não era uma garantia ainda, né? Talvez fosse um pensamento assim, será que vamos conseguir? Será que vamos conseguir atingir? E hoje, passados esses 10 anos, a gente tem uma realidade, por exemplo, aqui no município, uma ampla oferta de vagas para as crianças de 4, 5 anos na rede pública, né? Da qual a professora Ariete também participou bastante dessa implementação, né? Pode também falar para a gente. Mas foi uma construção feita lá na conferência, dentro dos planos, e que veio aqui para o município, vieram para os municípios e que, de fato, essa política pública está sendo implementada. A gente tem ainda o que qualificar, claro que tem que qualificar, a gente luta também muito por uma vaga que seja integral, porque Sim, as famílias... Hoje ainda não famílias, né? Não se atende essa demanda de educação integral para... As famílias precisam, né? Tanto é que o próprio Ministério agora está oxigenando com projetos que tratam da questão, né, da integralidade do acesso, né, da importância do acesso. Mas é uma história também, uma história feliz, assim, para contar, né, de que metas do plano que também estão em vigência e que foram construídas há 10 anos atrás. E a outra história, né, que a Ana participou, que já foi desta conferência em Brasília, né, da qual eu estava representando os trabalhadores em educação, nas etapas, né. Eu e a Ana ficamos no eixo 2, que garantiu um bom debate, e quando nós entramos no eixo, tinha uma proposição da qual tinha um bloco de questões que estavam fora do texto, né? O bloco 3 foram acúmulos que não chegaram a entrar no texto, mas a gente tinha a oportunidade de trazer eles novamente para o texto que vai referendar a política. E aí eu estava inscrito em um que tratava especificamente da escola indígena, que era desse bloco que não estava no texto. Então, para garantir o nosso movimento, não vamos garantir que esse texto retorne. E tinham 2 pessoas inscritas. Quando eu vou à mesa, para grata surpresa, era eu e a Ana que estávamos inscritos. Que interessante. Então, estávamos na frente da mesa para questões importantíssimas, né, de como estruturar a questão da educação indígena, né, que tem toda essa especificidade. Sim, e quando a gente olha para a plenária, eu vejo cocares. Eu disse para a Ana, vamos lá? Tava com medo de tomar uma flechada, né? Não, vamos conversar. Sim. Chegando lá e debatendo o texto, né? Nos trouxeram um monte de especificidades que para nós, talvez, no nosso olhar, né? Por exemplo, a questão de que a gente tenta uma construção de que não seja multisseriada a escola, que possa ter toda a especificidade em cada setor, da educação infantil, do fundamental, do médio. E foi o que nos colocaram também, né? Não, mas se a gente retira isso do nosso texto, do nosso plano, a gente não garante algumas escolas indígenas, porque a gente só tem uma estrutura para ser multisseriada, então a gente precisa que isso fique no texto, né? Então foi um debate muito plural, e depois o movimento quilombola também nos chamou para poder incluir questões. Então a gente foi construindo esse texto a partir de muito diálogo e de muito acúmulo, né? E vendo essa pluralidade, uma coisa que a gente traz bem forte no texto e que foi um debate central, eu acho que é um debate que precisa ser feito, precisa ser implementado, porque traz muito do que a gente estava falando aqui, que é a consolidação de um sistema nacional de educação. É importantíssimo, porque vai articular essas questões que muitas vezes lá no norte tem uma especificidade, aqui no Rio Grande do Sul, ou dentro do próprio Rio Grande do Sul, traz as especificidades de cada região. Então, ter um sistema nacional que faça essa articulação de saberes e, principalmente, também a articulação estrutural, né? A gente vai voltar a falar em investimento, né? Um sistema nacional que possa, né, direcionar esses investimentos e pensar em cada região e ouvir esses setores também, né, para a gente estar construindo um plano nacional realmente que possa ser efetivado e que principalmente trate a educação com
qualidade, que isso é uma questão muito importante e que dentro da formação, né, quando a gente constitui o que eu chamo de um discurso pedagógico, a gente precisa ter um discurso pedagógico bem embasado, plural, que escute os setores e que principalmente tenha um embasamento muito forte, né, para poder ter a qualidade aqui na nossa escola, né, para que seja assim, que nem seja realizável, né? a gente está conversando com a população, que a população chegue lá na nossa escola e se sinta contemplado e que veja, né, uma política pública de qualidade dentro da escola pública que realmente, né, em algum momento passa na vida de cada um e cada uma de nós, né? Professoras e professor, a gente está falando aqui muito de convergências, mas eu preciso e gostaria de saber quais foram as divergências ou as que mais foram notadas nessas discussões que vocês tiveram lá na conferência. Olha... Falar em convergência é fácil, agora divergência é óbvio que é um caminho também que... Eu vou iniciar aqui, depois vocês, por gentileza, me complementem, me corrijam se eu estiver errado em alguma coisa, mas, assim, para mim, o que ficou marcado é essa questão de que a educação brasileira, ela tem muitos recursos, embora precise mais, e por ter esses recursos, tem uma grande disputa por esses recursos da iniciativa privada. Então, às vezes, a gente vê assim com uma coisa assim, que coisa mais linda, aquelas pessoas querem fazer educação, querem participar da educação, e não é assim. Infelizmente, não é assim. São fundações, e isso apareceu lá principalmente trazido pelos estudantes, pelo grito dos estudantes, dizendo fora Lehman, né? Que a Fundação Lehman é essa que está fomentando também muito. A gente pode, por exemplo, citar exemplo que seriam os vales educacionais para acesso à educação privada? Sim. Por exemplo, a pessoa a diretora é essa pessoa também que é da CIA, né? Então é toda uma grande articulação do ponto de vista financeiro, né? Então eles entram dentro da educação para receber uma fatia desse dinheiro para trazer para a iniciativa privada. Ou seja, tinha entes que estavam defendendo então essa ideia de educação. Lá. Sim, e aí a gente tem que ficar atento, sempre quando alguém fala, gente, da educação pública, fala mal da educação pública ou fala bem. Vamos pensar quem é essa pessoa e por que ela está fazendo esse discurso. Porque funciona muito bem quando a gente diz que a educação pública não funciona, dizer assim, ó, vamos privatizar, né? Porque aí vai dar tudo certo. Não, gente, não é verdade. A educação pública, em muitos casos, na maioria dos casos, funciona e muitas escolas de iniciativa privada não funcionam bem. Tem denúncias, tem problemas. Então, essa dicotomia entre o bom e o mal, ela não serve para nós, para alguém que quer aprofundar um debate. Então, essa é uma questão, essa disputa. Então, esses grupos estão lá dentro do MEC, infelizmente, também. Sim. E aí, toda essa... Vou falar uma coisa. Né? Defesa de vou falar privado, aqui uma coisa difícil, mas assim, toda essa propaganda que tem lá desse município do Ceará, né? Não sei se eu digo o nome, não digo, mas que é Sobral, né? Então que todo mundo fala, mas lá deu tudo certo. É apostilado, né? Então tem todo o marketing em cima. Todo o marketing em apostilado, cima. Apostilado, sim, então apostilado. Essa situação de apostilamento. E é uma engrenagem, todo mundo com uniforme, todo mundo com não sei o quê, todo mundo faz a mesma coisa. Então, assim, pode ser que em muitos pontos esteja dando certo, sim, mas eu, sinceramente, não vejo isso como um caminho legal para nós. Nem para o meu filho, nem para os filhos. Sim. Então, eu acho que quando a gente pensa em qualidade, o Alexandre falou há pouco, né? A gente tem que pensar assim, o que eu quero para o meu filho? Sim. Eu quero o melhor para o meu filho. E esse melhor para o meu filho tem que valer também para os outros. Tem que valer para o filho das outras pessoas que eu até às vezes não conheço. Então, tem que ter espaço de natureza nessa escola. As crianças têm que poder, as crianças, os adolescentes, os adultos, têm que poder experimentar, tem que ter lá a quadra de esporte.
A gente está falando isso, parece que é pouco, mas tem escolas no Brasil que não tem banheiro. E a gente está falando que tem recurso. Não tem recurso suficiente, não. Isso Aqui é uma no mentira. Hamburgo, a gente está vendo Né? situações As nossas escolas municipais, né, desde a época do professor Sarlé, tem escolas muito semelhantes. Né? Já tem 30 anos, 40 anos, e não foram reformadas de uma forma assim, é tudo assim, é telhadinho, não sei o quê. Eu fui professora, a gente fez o melhor e a gente faz o melhor que a gente pode. Mas precisa ter mais recursos. Também, né? Precisa ter mais recursos para reformular os espaços, para deixar os espaços mais adequados para as crianças, né? Tem que comprar terrenos do lado para ampliar os espaços. As escolas são pequenas, não tem espaço para se movimentar, não tem espaço para ter árvore, para ter horta. Isso é tudo problema de qualidade na educação. E o que a gente traz, eu acho que é importante. Continuamos na divergência, professor Alexandre? Não, e essa divergência, às vezes, quando ela é importante, porque tu vai olhar esse setor, qual está trazendo qual situação e de que forma, né? Não vou levantar nomes aqui, mas às vezes tu vai ver, tem um apostilamento, daí tu vai ver, mas qual apostila que está vindo? Que livro é esse que está vendo? A gente já fez dentro do Foz de Educação Infantil, inclusive, né, no período ali, lives, para a gente pensar que livro, não é ser contra o livro, mas qual a qualidade, voltamos à questão da qualidade desse livro, Livros né? de literatura, né? De livro de literatura e também do apostilamento, do livro didático, digamos assim, sim, né? Sim. Que livro que está chegando. Só que aí, quando tu vai um pouquinho mais a fundo, às vezes tu vê que a própria fundação que está ali é a dona da editora do livro que está chegando. Então, às vezes, é um pouquinho mais profundo, assim, essa questão, assim, né? Então, é importante a gente estar bem atento e eu acho que a gente dialogar, e como a professora Ariete falou, ir um pouquinho mais a fundo. Quem é que está ali falando sobre a educação? E dentro do nosso próprio debate, dos nossos grupos, às vezes a gente fala da questão da iniciativa privada. Tem excelentes iniciativas privadas. Só que a gente tem o financiamento, tem previsão para a iniciativa privada e tem o dinheiro público para investimento no setor público, na educação pública. E muitas vezes vem tirar essa fatia do investimento público para jogar para um espaço que já tem o seu investimento próprio. E é aí que a gente tem muitas divergências e que realmente acontece um debate profundo, e eu acho que cada vez mais a gente precisa qualificar essa visão assim para essas divergências que acontecem, né? E que são fundamentais daí, né? Porque a gente tem escolas que fazem uma oferta de qualidade, mas a gente também vê pelo país situações como a Maria que estava trazendo aqui, das crianças pequenas, que às vezes não tem uma oferta qualificada e está sendo realizada com o dinheiro, com o investimento público, né? Perfeito. E essa principal divergência que gira sempre em torno daquilo que é financiado para a educação pública em detrimento dos recursos que são destinados para a iniciativa privada, porque são fontes distintas, a gente precisa fazer a defesa, como o Alexandre trouxe, do recurso público para a educação pública. Ela passa não só daqueles estudantes que estão na educação pública, mas passa também pelos processos de formação, né? A gente tem a Resolução 02 de 2019 e a Resolução 01 de 2020, que fala sobre a formação de professores numa perspectiva inicial e continuada que paute a padronização da formação, né? E essa padronização beneficia a quem, né? Sim. Então a gente precisa entender que o financiamento público ele precisa ser destinado para a educação pública e que essa educação pública ela precisa ser pautada a partir da diversidade dos sujeitos que a compõem, né? Todo mundo é público da escola pública. Se a gente padroniza, a gente acaba excluindo vários. Sim. Então a ideia é a gente pensar na escola pública diversa, inclusiva, plural, que realmente democratize o acesso e a permanência de todos os estudantes dentro do contexto educacional, seja dos bebês, seja das crianças, sejam dos adultos e dos idosos, que são os meus alunos, né? Eu incluo também professores. Casualmente, a minha próxima pergunta seria sobre a formação continuada de professores. E a senhora já introduziu esse assunto. Então, dando continuidade, como é que foi pensada então essa formação? Porque a gente fala de tantas inovações tecnológicas e o professor também precisa se adaptar e também melhorar nesse processo. Como é que foi discutido dentro do CONAI essa questão de formação continuada de professores?
Um elemento muito forte que foi trazido foi a revogação dessas resoluções que eu mencionei agora há pouco, né, a 02/2019 e a 01/2020, que são resoluções que buscam padronizar essa formação, tanto inicial quanto continuada, por a gente entender que cada espaço tem as suas especificidades, cada território desse imenso Brasil tem suas especificidades. A gente olhava, né, para a educação indígena por uma perspectiva e quando a gente sentou com o pessoal do movimento indígena que estava lá, a gente... Um público de interesse, né? a gente entendeu que, bom, existem outras nuances que a gente não estava contemplando na nossa percepção. Então, trazer essa dimensão plural para a formação de professores também é algo necessário. Né? E quando a gente fala em dimensão plural, a gente está falando numa formação de professores que contemple a educação de jovens e adultos, a gente está falando de uma formação que contemple os estudantes de inclusão, pensar no acesso a Libras, pensar no acesso a outras especificidades do contexto educacional relacionado às pessoas com deficiência, pensar também no acesso daqueles grupos que são quilombolas, daqueles grupos que são indígenas e como que a gente faz a formação desses sujeitos que vão atuar nesses territórios. Muitos imigrantes que estão chegando Muitos também, imigrantes. como é que lida com eles? Porque estão vivendo numa nova realidade, né? Isso, e também como que eles fazem para acessar a educação na língua materna do nosso território, tendo a especificidade de um idioma, né? Então, pensar numa formação de professores que seja diversa, que seja plural, é pensar que os diferentes sujeitos que compõem a educação precisam ser respeitados em suas individualidades, né? Em suas especificidades. Eu acho que... Quer contribuir? Só contribuindo, eu volto à questão, em alguns assuntos talvez me torne repetitivo, mas acho importante marcar isso, né? A questão do Sistema Nacional de Educação, né? Porque construindo dentro da escola um plano, a gente constrói um plano pedagógico, né? Construindo um plano nacional e que tenha um apoio de um sistema, tu consegue fazer esse trânsito e pensar em toda essa especificidade, né, de cada lugar estava trazendo, né, Ana? Então é bem importante a gente garantir daqui para frente. A gente teve uma construção maravilhosa de um plano, né, de um texto que vai apoiar a construção de um plano, mas a gente poder garantir, né, esse debate, porque ele não terminou lá em Brasília, né? Ele começa com a gente nas conferências, foi um trabalho grande que a gente fez, né? A gente começa nas conferências livres que cada setor fez, depois nas conferências municipais, nas conferências intermunicipais que nós fizemos com alguns municípios aqui, a nossa conferência estadual, que já trouxe uma pluralidade muito grande, né? E depois a gente chega na Conferência Nacional e lá dentro da própria Conferência Nacional a gente tem espaços que às vezes não aparecem na própria conferência, mas que eu julgo de suma importância também para a formação, né, que são esses grupos organizados, né, o Movimento Interfor de Educação Infantil, a Campanha Nacional, o Movimento de EJA, os colóquios que nós tivemos, porque durante a conferência, nós tivemos 36 colóquios, né, formadores, trazendo assuntos que por vezes, para eu me formei professor de educação infantil, hoje em dia já tenho uma caminhada estudando financiamento para a educação, mas que talvez ficou distante da minha formação, né, mas tinham colóquios que traziam especificamente, né, a questão do financiamento para professores e pesquisadores que estavam, né, lidando com esse tema já todo esse período. As nossas reuniões que nós tínhamos lá são espaços formativos também, né, que acompanham todo esse processo da construção da conferência, né. Então, é de suma importância que a gente esteja ocupando esses espaços e que esses espaços também nos proponham essa formação continuada também, né. Perfeito. Como compartilhar também todas essas coisas que vocês trazem de Brasília com os colegas e com a comunidade escolar?
Sim, a gente tem uma tarefa agora bem extensa, né? Porque... Esse é o momento de compartilhar, né? Essa é uma discussão que vocês podem depois, né, divulgar e isso também contribui, né? Isso, porque há quem pense que a nossa missão foi finalizada quando terminou a conferência, mas na verdade estamos no início de uma longa jornada, né? Então, esse documento base que foi aprovado pelos delegados que estavam lá participando da conferência, ele vai para o Congresso Nacional, ele precisa ter força de lei para depois voltar aos municípios e ser constituído e ser consolidado a partir da Constituição de um plano municipal de educação, né? Então, articular junto com a comunidade para que a gente possa chegar nesse momento de construção do plano municipal de educação, também fortalecido, também pensando numa construção democrática, é algo fundamental a partir de agora, né? Então, esse espaço aqui é um espaço de grande importância para que a gente possa fazer essa divulgação e também a gente vai estar pautando isso nas redes sociais, a gente vai fomentar eventos onde a gente possa discutir e conversar um pouco mais e agregar novas pessoas que também queiram fazer parte desse movimento para que a gente dê clareza, né, dê visibilidade àquelas questões que a gente trabalhou em Brasília e que vai ser pauta para os próximos 10 anos. Eu já ia dizer para vocês que o programa fica aberto para, avançando nessas discussões temáticas, vocês venham aqui para a gente reportar isso. A gente pode, então, criar durante o ano, a gente está em fevereiro, até final do ano, até terminar essas discussões, o programa fica aberto para nós, para avançarmos nessas... Porque é muita coisa e acho que é importante ter esse espaço de diálogo aqui. Sim. E a gente agradece mesmo e a gente já teve uma conversa prévia, né? Logo que retornamos, o Sindicato dos Professores, o Sindprof, né, estávamos a delegação toda para poder também fazer essa socialização com os colegas, né? Porque representar não é também uma função simples, né? Uma coisa é tu tá participando por motivações próprias, mas agora tu tá representando o segmento, tá lá representando os trabalhadores de educação aqui da região. Tu carrega uma outra postura, tu carrega um outro peso e tem toda essa responsabilidade social também. Agora a gente está dividindo essa informação. Então, a gente fez um debate bem interessante junto com o sindicato, junto com a categoria, né, com os professores, assim, foi bem interessante trazer e ele precisa também ir para as escolas, né, e ser de domínio público, né, então que a gente possa estar conversando com a comunidade mesmo, né, porque como a Ariete trouxe lá no início, assim, a gente tem um plano nacional sendo construído, mas a gente também agora inicia a construção de planos municipais, da qual nós seremos todos atores importantes na construção de política pública, né? Inclusive a Câmara Municipal e o nosso programa Domínio Público. Que é a Câmara Municipal que vai aprovar a lei, né, que vai então criar esse novo Plano Municipal de Educação que vai ter a vigência de 2024 a 2034, como tu falaste, né? Eu aproveito aqui para mostrar, eu achei tão bonita, ó. Essa foi a sacola, então. Sim. Que nós, vamos mostrar os materiais do Conai, né? Essa sacola, então, foi a sacola da conferência com esse mosaico, né? E ao mesmo tempo tem uma criança, né? Duas crianças, ou a gente pode pensar também numa professora aqui, né? E também do outro lado, então, as referências aqui da conferência, né? E aí depois tem aqui esse aqui, né? Que Brasil Unidos pela Educação. Então, pode mostrar ali para aquela câmera. Né? Então, a gente, aqui do outro lado, 27 estados e 4.549 municípios já aderiram, né? A escola de tempo integral. A escola de tempo integral. Qual o número de municípios? 4.549 temos 5 mil municípios. Alguma coisa? 5.700. Bem avançados, que bom. Já aderiram à escola de tempo integral, que é um outro desafio, porque se a gente Novo tem Hamburgo, escolas pequenas, né? Temos que não... 500 vagas. Mas então, na educação infantil, como a gente comentou há pouco, né, na pré-escola a gente não tem nenhuma vaga, então há toda uma necessidade aí, precisa de recursos para readaptar os espaços, para ampliar espaços, eventualmente adquirir terrenos, né, ao lado das escolas para ampliar um pouco o espaço da escola, né. Então aqui tinha um guia do participante, né, e aí tinham materiais, assim, que eu fui pegando também, aqui tinha um copo, né,
com material reciclado, a camiseta que da delegação do Rio Grande do Sul, que foram 65 participantes, né? Sim. E materiais para subsidiar a nossa discussão, né? Escola em tempo integral, então tem várias questões. Da Educação, sim, que sugeriu, que estava disponibilizando lá, né? O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é um grande programa que vai ser implementado a partir deste ano, né? Incluindo a educação infantil, né? Numa perspectiva lúdica e não de ensino, né? Mas pensando na cultura escrita como algo que é importante desde os bebês, né? Que as famílias leiam para as crianças, que as crianças tenham acesso a livros. Tem também a questão do Programa Nacional de Alimentação, né? Então a gente vê aí também a partir da pandemia... Muitas crianças vão à escola também por a questão da alimentação, né? E às vezes quando estão em casa, às vezes se alimentam muito mal. Então a escola precisa de recursos para oferecer uma alimentação não processada, né, menos processada, mais natural, né, com legumes, com frutas. Eu aproveitei muito a merenda e era muito boa. E eram comidas feitas, né? Maravilha, sim. E complementando um pouco do que a Ariete traz sobre a questão da alimentação escolar, esse documento base, ele contempla inclusive as especificidades alimentares, né, crianças que têm intolerância, crianças que têm restrição também alimentar. Então, pensar nessas características foi algo que foi cuidado, né, que foi zelado na construção desse documento. Então, é um documento muito rico, né, vale muito a pena a leitura. Eu acabei lendo, né, tudo. Vão ter que fazer um programa por mês, né, para poder atender todas essas discussões. Mas estudar esse documento foi uma riqueza no sentido de enxergar a educação como um todo, né, em cada detalhe, em cada especificidade. E os 7 eixos, ele foi muito assertivo no sentido de trazer detalhes que são fundamentais para que a gente possa pensar a educação. Bom, eu queria só, complementando também, chamar a importância daquilo que a gente falou lá no início dos movimentos sociais, né? Do qual a gente participa de alguns fóruns, né? E a potência desses espaços, porque a gente teve uma CONAI bem estruturada, maravilhosa, com muito material formativo, com muito espaço formativo, e a gente teve uma atuação espetacular do Fórum Nacional de Educação, né, que foi um ator principal na construção dessa conferência, assim, né, e que lá estava representado por todas as entidades que a gente participa, né, e muitas outras do país, mas destacar, assim, que o Fórum Nacional ele teve, assim, um papel importantíssimo, né, junto ao MEC na iniciativa e na construção e no andamento dos trabalhos lá que ocorreram tanto aqui, mas principalmente lá em Brasília, assim, né? Então, a importância desses espaços que a gente ocupa, né? Quando a gente está, vou sair, fiquei na escola o dia inteiro e agora ainda no terceiro turno vou lá para a reunião do fórum, né? Vamos nos encontrar lá no fórum, né? Mas para que isso, né? Mas a importância desses espaços para a gente estar qualificando o nosso espaço de trabalho e estar estruturando uma política pública, uma educação pública de qualidade, né? Perfeito. E é um grupo que fomenta e discute, né, como pensar as questões da educação. Por exemplo, o Fórum da EJA do Rio Grande do Sul, que é um fórum que eu acompanho a diretoria, ele fez uma mobilização nacional no sentido de pedir a revogação da Resolução 01 de 2021, que é uma resolução que fragiliza a educação de jovens e adultos, né? Então, essa mobilização protagonizada pelos fóruns de EJA do Brasil trouxe em pauta essas questões para dentro da conferência, né? E outros fóruns e outros movimentos, como o Alexandre traz, foram fundamentais para dar esse tom e fazer as pessoas perceberem questões que estão postas e que a gente precisa revisar ou precisa até desconstruir, né? Então, esses movimentos, eles acabam dando tom e fomentando uma educação que seja progressivamente mais qualificada. Perfeito. Pelo adiantado da hora, né? O programa já está com mais de 1 hora de duração, porque o tema é realmente instigante e é interessante a gente avançar em uma discussão tão necessária para a nossa sociedade. Então, neste momento, eu peço as considerações finais, começando pelo senhor, professor. Bom, agradecer de novo o espaço, né?
Acho que sim, é importante a gente estar reunido, a gente pensar sobre essa ação, né? A gente fala muito isso na escola, né? A gente tem ação, mas daí depois a gente planejar essa ação e pensar sobre a ação que foi feita, isso é importantíssimo mesmo, né? Vai estar sempre em rumo da qualificação, né, do que é o mais importante para a gente, né? Que é uma oferta de uma educação pública de qualidade, né? Então, coloco sempre à disposição para fazer o debate, né, e continuamos essa construção aí com os colegas e Perfeito, obrigado, comunidade. professor Alexandre. Eu queria agradecer o espaço, né, falar da importância da gente poder dar visibilidade a esse tema, trazendo também esse compromisso que a gente precisa ter enquanto cidade, que é uma cidade comprometida com a educação de todas as pessoas. Então, a gente fala desde o bebê, lá da educação infantil, até o jovem, o adulto, o idoso, que não teve o direito à educação em idade apropriada. Então, eu deixo aqui a minha defesa e reforço a importância da educação de jovens e adultos para esse município, no sentido de pensar uma cidade também comprometida com as questões da educação para todas as pessoas, né? Então, agradecer o espaço aqui para que a gente possa falar sobre a conferência da CONAI, dizer que a gente está iniciando, então, uma jornada em defesa da educação inclusiva, democrática, pública, para todas as pessoas. Perfeito. Professora Ariete. Bom, então, as minhas considerações são também de agradecer pelo espaço, né? Também agradecer para a Luciana, que foi a articuladora aqui do Sindiprof, que fez essa articulação para a gente poder estar aqui. Queria relembrar de mais 3 moções, ainda que eu não tinha lembrado, que eu acho que são importantes. Então, uma outra questão que a gente trouxe lá para a CONAI é que nós somos contrários à creche noturna. Né? Então, a gente entende que a criança deve ficar durante o dia na escola e de noite ficar em casa com os seus pais. Bom, mas aí nós temos um problema, os pais estudam, estão na EJA. O que a gente faz? Então, é preciso criar uma política, sim, mas não é um terceiro turno de creche. Não é um terceiro turno de escola, claro, né? E isso para nós às vezes está claro, mas muitas pessoas na rapidez de tentar resolver, não, a creche amplia, vamos fazer a creche de noite também. Então, não é creche noturna, não podemos pensar isso, né? Na nossa definição de creche, de escola de educação infantil, a gente fala de educação em tempo diurno e não noturno, né? Outra questão é há uma proposta já em andamento de promover uma grande avaliação em nível nacional por essa organização da OCDE, né? E que é uma organização internacional, e a gente então é contrário a essas avaliações. A gente entende que quem tem que ser avaliado é a própria escola. É saber se a escola tem professores, se esses professores têm formação, qual é a formação, que espaços são esses que estão oferecidos, tem biblioteca, tem livros, como é a alimentação. Isso é que precisa ser avaliado. E não saber se o meu filho, se o teu filho, se ele sabe as cores. Mas vem cá, foi feito, tinha aula de arte, eles trabalharam com pintura, eles trabalharam com cores, porque eles não trabalharam e na casa deles também não tinha, fica difícil de identificar mais do que 4, 5 cores. Então, a avaliação, sempre é a avaliação que a gente chama, tecnicamente falando, é a avaliação da oferta. É aquilo que a gente oferece. Nós, enquanto pais, o que a gente está fazendo e a escola, o que a escola está fazendo para educar as crianças, né? E o último ponto também, que tem a ver com essas especificidades todas da população, é não o fechamento de escolas do campo. Né? Escolas do campo. Escolas do campo, né? Escolas rurais, mais ou menos. Às vezes, do ponto de vista da gestão, não vamos deixar essa escolinha ali, fica muito difícil de chegar lá, não sei o quê. Então, junta tudo, bota todo a criançada a viajar 2 horas dentro de um ônibus para chegar na escola, né? Então, sim. Em ruas, né? Estradas que são sem nenhuma condição. Então, isso tudo são desafios para nós e a gente está aqui com muita vontade, né, de poder contribuir e sempre convidando a população, dizendo que isso não é um problema do governo, isso é um problema nosso, de nós que moramos nesse município, né, e que dentro da possibilidade de cada um é importante a gente dialogar
e tentar contribuir, né? E não dizer, isso é coisa de comunista, de não sei o quê. Isso não tem nada a ver com comunismo. Isso tem a ver com bem-estar, bem viver, com saúde mental, né? Para combater a violência no nosso município, nos municípios ao redor, que está, de novo, com essa problemática. Então, a gente tem que pensar na escola como um espaço importante, inclusive na construção da paz. Que bom. Perfeito. Obrigado, professores. Agradecemos a gentileza pela participação das professoras Ariete Brúzios e Ana Maria Félix Sartori e do professor Alexandre Lucas em nosso espaço de debates. Este programa é reprisado em nossa programação. Você pode também acompanhar este e outros programas da TV Câmara em canal no YouTube, canal próprio, né, e no Facebook. Até o próximo encontro.